Salve, salve, amigos enxadristas! Eu sou Aloysio Teixeira. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Xadrez Carioca. Hoje é o terceiro vídeo do nosso mini curso sobre as regras básicas do xadrez. Nos vídeos anteriores, falamos sobre o tabuleiro, falamos também sobre os dois exércitos que se confrontam em cima desse tabuleiro. O exército branco, o exército negro. Conhecemos os protagonistas desse maravilhoso jogo. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre a movimentação das peças. Vamos conhecer como que cada um desses protagonistas se locomovem pelo tabuleiro. Então, chega de enrolação. Vamos iniciar nossos estudos falando sobre o rei e a dama. O movimento do rei e da dama são bem parecidos. Vocês vão ver que a única diferença é que um pode andar uma casa apenas e o outro pode andar quantas casas quiser. O rei pode andar uma casa para qualquer direção. É um movimento de asterisco. Um asterisco pequeno. Porque ele só pode andar uma casa de cada vez. Mas para qualquer lado. Para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para as casas diagonais. Certo? Uma casa de cada vez. Moleza. Vamos partir para a dama. A dama é o mesmo conceito. Ela pode andar para todas as direções, só que quantas casas ela quiser. Ou pelo menos quantas casas ela puder. Desenhando aqui rapidamente. Veremos aqui todas as casas que a dama negra pode se locomover a partir da casa F3. Então, a dama negra, a partir da casa F3, ela pode se locomover para todas essas casas que eu destaquei com essa setinha aí vermelha. Certo? O movimento dela é bem mais amplo. Não é à toa que a dama é a peça mais poderosa do jogo de xadrez, tá? Agora vamos falar da torre e do bispo. A torre, ela tem um movimento de cruz. Por quê? Ela pode se locomover na vertical ou na horizontal. Nunca nas diagonais. Então, desenhando aqui para vocês observarem melhor. Eita, nossa, esse meu desenho tá bem torto, né? Se eu fosse tentar ganhar a vida como desenhista, eu tava passando fome. Então, esse é o movimento da torre. Seria um movimento de cruz. Certo? Porque ele se movimenta na vertical ou na horizontal. Quantas casas quiser também, tá? O bispo. O bispo já é o contrário. Em vez dele se movimentar em cruz, como a torre, é invertido. Ele se movimenta em forma de X. Ele só se movimenta de forma diagonal. Então, desenhando aqui para exemplificar. Uma curiosidade. Como os bispos se movimentam apenas nas diagonais, nós teremos um bispo de casas brancas e um bispo de casas negras.
e eles nunca podem trocar de cor, já que andam em diagonal. Então aqui, exemplificando. Ó, o bispo de casas negras. Ele só vai poder percorrer casas negras. O bispo de casas brancas. Só vai percorrer as casas brancas. Agora vamos falar sobre o cavalo. O cavalo é uma peça muito interessante. Por quê? Ela é a única peça que pode pular por cima de outras peças. E um outro detalhe é que esse movimento ele é bastante peculiar. Ele tem um movimento que se assemelha com a letra L, sendo que é um L que percorre todas essas casas aqui, ó. Ele a partir, ó, aqui, o cavalo negro, a partir da casa E5, ele pode vir para essa casa, ó, pode vir para D7, pode vir para F7, pode vir para G6, para G4, para F3, D3, ou para C6 e C4. A partir desse ponto, ele pode ir para qualquer uma dessas casas, sempre em movimento de L, percorrendo 4 casas, contando da casa, né, onde ele se encontra. É sempre assim, movimento de L. Você pode notar que o cavalo, quando ele fica centralizado, ele consegue abrir um leque de possibilidades, né? Ele consegue percorrer várias casas em volta dele, né? Um total de 8 casas. Já o cavalo que está aqui no cantinho, coitado, ele não consegue ir para quase lugar nenhum. Como ele está no canto do tabuleiro, ele tem poucas possibilidades. Ele só vai para cá. Aqui é o cavalo de A1, né? Ele só pode ir aqui no caso. A partir desse ponto, ele só pode se locomover para a casa B3 ou para a casa C2. A sua força fica bem mais limitada. Tranquilinho, esse é o movimento do cavalo. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar do peão. O peão, ele se movimenta sempre para frente, somente para frente. Uma casa de cada vez. Só que existe um pequeno detalhe. Vocês podem ver que eu coloquei os peões na sua posição inicial de jogo. Só não coloquei as outras peças para não atrapalhar a visualização aqui. Só que o peão, apesar dele só andar uma casa de cada vez, no primeiro lance de cada peão, não é no primeiro lance do jogo, no primeiro lance, no primeiro movimento de cada um desses peões, você tem duas escolhas. Você pode andar 2 casas ou andar uma casa. Mas a partir do momento que você movimenta esse peão, se você movimentou uma casa
você não tem mais a opção de andar duas. Parece confuso, mas não é não. Ó, por exemplo, o peão aqui da coluna H, tá? Esse peãozinho aqui. Vamos supor que eu vou mover ele. Vai ser o primeiro movimento dele. Eu tenho a opção de locomover ele para H3, ou eu posso andar duas casas e vir para a casa H4, certo? Mas eu só posso fazer isso no primeiro lance de cada peão. Cada peão que eu for mover, eu tenho essa opção, mas apenas no primeiro lance de cada um deles, certo? É tranquilinho, não tem mistério. Então, eu coloquei todas as peças no tabuleiro agora, tá? Na posição inicial de jogo. Eu vou simular uma partida. Vou fazer lances aqui bem loucos, tá? Mas é só para vocês poderem ver mais ou menos como é que é essa movimentação na prática. Lembrando que no jogo de xadrez, as peças brancas sempre saem no primeiro lance, tá? O jogo nunca inicia pelas peças negras. É regra, tá? É convenção internacional, é regra da FIDE, padronização do xadrez. Então, iniciando aqui, abrindo a partida. Por exemplo, ó, vocês observem que eu fiz o primeiro lance do peão da coluna E. Se quisesse, eu poderia ter andado apenas um. Só que a partir de agora, eu não tenho mais a opção de andar duas casas com esse peão. Essa opção de andar duas casas é somente no primeiro lance, tá? Ó, as negras vão jogar com o peão de D, da coluna D. Como é o primeiro lance do peão de D, das negras, ele tem a opção de andar uma ou duas casas. Eu vou aqui optar por andar duas casas com esse peão, ó. A partir desse ponto, eu só posso andar uma casa de cada vez. Independente se você jogou duas casas ou uma casa, tá? Aí eu vou jogar com as brancas. Com um peão aqui de D, eu vou jogar duas casas. E por aí vai. Vamos fazer um movimento agora com uma peça diferente. Fazer um movimento com o cavalo. Lembra que o cavalo é movimento de L e ele pode pular as outras peças. Ele é a única peça que tem essa peculiaridade no movimento, tá? Ele é a única peça do xadrez que tem o poder de pular por cima de outras peças. Ele consegue pular por cima aqui do peão e vir parar aqui, ó. No caso aqui eu joguei para esse lado. Eu poderia, se eu quisesse, ter jogado para cá também, ó, para casa H6. Mas preferi jogar ele para casa F6. Deixa eu ver. Eu vou movimentar aqui o bispo. O bispo, ó, esse é o bispo de casas brancas. Lembra que eu falei? O bispo de casas brancas só vai poder andar nas casas brancas por causa de seu movimento peculiar, né? Ele só anda na diagonal. Agora as negras vão movimentar o cavalo. Vou movimentar a dama. Posso jogar ela para cá, se eu quiser. Tá vendo? E por aí vai.
Vou movimentar aqui o bispo das negras. Tá vendo? Isso foi só para dar uma ilustrada aqui, tá? E aí, meus amigos, ficamos por aqui. Hoje aprendemos o movimento das peças. No próximo vídeo, aprenderemos como que acontece a captura das peças, certo? Gostaria de aproveitar a oportunidade e dar um recado rápido aos amigos aqui do canal, aos nossos inscritos, a você que nos acompanha sempre aqui no XC. Infelizmente, o canal terá que ter uma pausa nos seus estudos. Terei que me afastar um pouco do XC durante algumas semanas. E agradeço mais uma vez a todos que apoiam aqui o canal. Espero poder retornar em breve. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.